Olá, gente! Vamos começar mais um Econ Experience e a nossa entrevistada hoje é Márcia Flor. É isso mesmo, ela é grande empreendedora, mora lá nos Estados Unidos, na Flórida, já há alguns anos, e ela vai compartilhar com a gente aqui a história de sucesso dela, porque ela tem duas boas e grandes empresas que podem trazer para a gente aqui como é que foi a história dela para abrir essas empresas. Tudo bom, Márcia? Seja bem-vindo ao Econ. Oi, tudo bem? Obrigada pela oportunidade. Primeiro, obrigada por estar recebendo a gente na sua casa, né? Já estou me sentindo em casa, participando aqui com você. Eu queria que você contasse para a gente, Márcia, você foi muito nova morar aí na Flórida, né? E aí, com Aham. 19 aninhos, como é que você foi parar aí nos Estados Unidos? Por que que você escolheu esse país aí como a sua casa, como seu lar? Na realidade, eu acho que não foi uma escolha, foram acontecimentos. É uma longa história, é uma história bem pessoal. E eu casei e nossas famílias não queriam o casamento e foi por isso que eu vim parar aqui. Quando eu tinha 19 anos, eu morei em Miami. Eu morei em Miami por 2 anos, voltei para o Brasil e em 1997 eu voltei para cá. Então, eu já tinha meus filhos e eu voltei para Miami. E depois eu mudei para uma cidade que se chama Fort Myers. Fica no Gulf Coast, fica do outro lado. E essa cidade era muito pequena na época. E ela vem crescendo assim tremendamente. Ah, não, eu nunca tive o sonho, Sim. eu nunca tive assim a escolha de querer vir morar aqui. As coisas aconteceram e quando eu mudei para Fort Myers, hoje essa cidade é como se fosse minha primeira cidade natal, ah, porque é aqui que eu moro há 22 anos e é aqui que as coisas aconteceram na minha vida. Eu criei meus filhos, eu criei minhas companhias e é isso, é bem simples. É interessante, né? Porque a grande maioria das pessoas já começam a contar dizendo, ah, é porque eu tinha um sonho americano, sonho de morar, e aí você foi uma coisa, parece que foi bem natural, né? Assim, simplesmente aconteceu, Super. e você já Uhum. se vê na cidade como sua, né? A gente já vê até o seu sotaque, ele já não tem mais um sotaque tão grande, principalmente que você é nordestina, não é isso? Eu nasci em Natal, cidade É, do Sol e do Sal. É, Aham, na nasci em Serra do Rio Natal. Grande do Sul, exatamente. Então, seu sotaque já não é mais tão nordestino, né? Você já incorporou aí a cultura realmente americana. E é bom morar aí, Márcia? Você gosta? Eu gosto muito, eu sou muito grata ao que esse país fez na minha vida. Ah, eu cresci muito como pessoa, eu criei meus filhos aqui, eu trabalho com muitas pessoas. Na realidade, eu acho que com o tempo que você mora aqui, você vai perdendo um pouco da sua identidade. Chega um ponto que você fica, eu não sei até que ponto eu sou brasileira em algumas coisas, ou independente de eu ser cidadã americana, até que ponto eu sou americana em outras coisas. Você fica um pouco perdida na sua identidade, porque esse é o país que você vive, né? E nesse país você vai criando raízes, amigos, conexões, e as coisas vão acontecendo dessa maneira. E é de uma maneira que leva tempo, porém uma maneira leve e tranquila, sabe? É mais ou menos assim que eu Ao vejo. ponto de Mas eu você, gosto muito ao ponto daqui. de você se adaptar tanto, né? De se sentir pertencente ao ambiente. Muito bacana, tem que ser assim Exatamente. mesmo. Se é a terra que foi escolhida, se ela escolheu você, é aí onde você tem que morar. E aí você queria que você contasse para a gente um pouquinho também, que você é empreendedora nos Estados Unidos. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua experiência. A gente tem aquela imagem assim de ser mais fácil, né? A liberdade nas relações, em se abrir uma empresa é mais rápido, mas a gente sabe também que tem muitas regras, muitas licenças. E eu queria que você contasse, você tem dois tipos de empresa totalmente distintas. Eu queria que você contasse para a gente como é que é a sua Totalmente. experiência hoje de empreender nos Estados Unidos. Olha, eu vou começar com uma frase que eu falo sempre para as pessoas. Eu acho que os Estados Unidos é para todo mundo, mas nem todo mundo é para os Estados Unidos. Então você tem que estar muito aberto a querer viver novas experiências. Eu cheguei aqui e um dos passos que a gente tem que ser é humilde. Porque a gente passa aqui, a gente deixa todas as nossas raízes, quem a gente é,
da onde a gente veio, e aqui a gente não é nada. A gente não é nada. A gente começa a vida... eu tive que fazer de tudo um pouco. No início, eu trabalhava numa clínica de dentista, depois eu trabalhei numa clínica de cirurgia plástica, depois eu abri minha companhia, que é a Flus Cleaning, porque é meu sobrenome, né? E eu comecei a fazer limpeza, e eu trabalhava sozinha, porque eu tinha 2 filhos pequenos, e eu tinha uma pessoa que veio comigo, Lu, que graças a Deus, eu só tenho a agradecer, porque ela cuidava das crianças enquanto eu trabalhava. Então, eu trabalhava às vezes 12, 14 horas por dia. E daí eu comecei a trabalhar, pegar limpeza de construção, que eu não entendia nada de construção, e as coisas foram acontecendo, a cidade cresceu bastante, e com isso a gente vai crescendo. Em 2008, quando começou a recessão, em pleno início de recessão, eu resolvi comprar um novo business, que foi um açougue, que eu não entendia nada de carne, principalmente aqui, que as coisas são bem diferentes. E, na realidade, eu resolvi comprar esse açougue por conta que ele faz money transfer, ele manda dinheiro para o Brasil e para outros países em South America. E aí, tudo aconteceu de uma maneira assim que eu não esperava. Veio a recessão, eu nunca tinha vivido uma recessão, eu nunca tinha passado por aquela situação, e na época eu me lembro que eu tinha como 50, 60 funcionários e caiu para 15. Então foi uma época tão difícil, mas eu acho que tudo passa. Tudo na nossa vida passa, tanto as coisas boas como as coisas ruins. E as coisas começaram a melhorar. E graças a Deus, quando as coisas começaram a se encaixar, que a gente começou a ver a luz no final do túnel, eu tive a pior situação que podia acontecer na minha vida. Eu perdi um filho de 19 anos, num acidente de moto. E o nome dele é Matheus Flor. E é muito difícil quando você está num outro país, onde as leis são diferentes, como as regras são totalmente diferentes, e quando você nunca viveu, você tem que passar por isso. E foi um momento muito difícil na minha vida. Eu até pensava em desistir, eu não queria mais nada. Fiquei muito mal, mas voltei a trabalhar. E o trabalho, na realidade, é uma coisa que muitos dos meus amigos vão dizer que eu sou alcoólatra, mas eu acho que o trabalho, ele faz com que a gente se envolva em muitas coisas e vai fazendo com que a vida comece a caminhar, por mais difícil que ela esteja. E isso aconteceu em 2011. Em 2014, eu resolvi criar a marca do Express Meat Market. O Express Meat Market, ele é uma casa de carnes, mas não necessariamente ele só vende carnes. Nós temos produtos que nós criamos. E eu pesquisei muito, eu trouxe carvão do Brasil, que na realidade era do Uruguai, depois eu consegui o mesmo tipo de carvão no Rio Grande do Sul. Ele é de uma madeira diferente, que se chama acácia negra, então ele tem uma duração maior quando ele está na brasa. Então eu comecei a trazer o carvão, criar produtos como pão de queijo do Express, aí depois veio o sal temperado, chimichurri, carne seca, kit feijoada. Então hoje a gente tem mais ou menos 9 produtos com o nome Express, que por sinal agora a gente está lançando uma loja online, onde a gente vai vender produtos só Express. E nesse meio tempo, acho que 2018, 2019, eu abri a loja de Sarasota, que é uma cidade que fica 1h20 daqui de Fort Myers, fica na mesma costa, e a gente trabalha com todas as carnes, né, com tudo como se fosse uma mercearia, com produtos brasileiros e hispanos, e a gente também faz transferência de dinheiro. E eu continuo com a companhia de limpeza, porque foi
A companhia de limpeza, eu costumo dizer, é como se fosse meu primeiro filho. Os açougues é o segundo. E é isso. E essa é a minha vida. É fácil? Não, nada é fácil. Nada é fácil. É tudo. A gente tem que passar por processos. Nada cai do céu. Eu não acredito. Eu acredito que você tem que levantar e todos os dias decidir que você vai adiante, você vai engolir o leão e você vai passar pelo que você tem que passar. Mas eu acho que quando você começa a conquistar as coisas, é quando você vê que valeu a pena, entendeu? Mas não tem nada fácil. Eu não acredito que tem nada fácil. E também não acredito que aqui é o país, por ser um país de primeiro mundo, que tudo é perfeito. Não, aqui tem tudo igual ao Brasil. Tem várias situações igual ao Brasil. Só que a gente acostuma a lidar e a gente começa a se adaptar a novas situações. É mais ou menos isso. É muito bacana você aí, com esses desafios toda a sua vida, né? Você, em vez de desistir, você foi resiliente, você cresceu, teve crise, né? Crise que não dependia de você, né? Teve uma perda que não dependia de você, e mesmo assim hoje você está aí sentada, linda, maravilhosa, contando para a gente, né, a sua história de sucesso, e que você não, você tem hoje uma empresa voltada para o serviço, né? Você continua tendo essa empresa voltada para o serviço e outra voltada para o varejo, né? Que são comércios diferentes. E eu queria saber de você, você vende hoje os seus produtos e presta seu serviço para americanos ou para brasileiros ou para os dois? Como é que funciona o mercado aí? Ok. A empresa de limpeza, ela é 99% para americanos, entendeu? E meus funcionários, eles são 80% cubanos, hondurenhos, mexicanos. E só as pessoas que trabalham praticamente no office que são brasileiras. Não é por nenhum tipo de discriminação, é porque as coisas foram acontecendo dessa maneira. E é praticamente isso. Eu trabalho muito com construtoras grandes aqui, entendeu? Então, são todos americanos. Quanto aos mercados, eles são voltados mais à comunidade brasileira, mas hoje a comunidade hispana é a nossa maior, é o nosso maior cliente, são os hispanos, com certeza. Entendi. É bom que você consegue diversificar, né? Uhum. Na pandemia, você sofreu em algum dessas duas empresas ou conseguiu ainda passar de uma forma equilibrada? Para a companhia de limpeza, sim, foi bem difícil, porque a gente vende serviço e a gente ia na casa das pessoas, ou a gente ia na parte residencial, sim, a gente teve uma queda drástica, mas na parte comercial, não, porque a construção não parou. Aqui a Sim. construção não parou. Quanto os açougues, né, casa de carne, eu não sei como realmente falar aí, eles cresceram bastante, muito, graças a Deus. Porque ninguém para de comer, né? Então todo mundo continua comendo. E como ninguém podia sair de casa, pelo menos a gente comia. Não é verdade? Então, assim, não, a gente, nos mercados, a gente aumentou bem, Por graças a isso que você Deus. está trabalhando aí a parte de delivery também, né? Então você vai se adaptando. Não, como eu vendo carne crua, eu não faço delivery dela, mas eu fazia entrega na frente da loja, as pessoas ligavam, faziam pedidos, e a gente entregava na frente da loja, e algumas pessoas iam lá, e a gente cresceu muito o movimento na época da pandemia, graças a Deus. Bom demais, é bom que você vai se adaptando. Eu queria que você deixasse aqui, Márcia, as suas. Quem quiser acompanhar as suas empresas, lhe prestigiar, quais são as redes sociais, o site e onde é que fica localizada? Ok. A Flows Cleaning, você pode acompanhar a gente tanto pelo Facebook como pelo Instagram. É super simples. É Flows Cleaning, com S, né? Flows Cleaning. E o Express Meat Market, a gente está localizado aqui em Fort Myers, como a Flows também. E estamos em Sarasota. Todas as duas cidades aqui na Flórida. Tanto o
Facebook, como Instagram do Express Meat Market. Vai ser muito bom ter vocês acompanhando e seguindo a gente em redes sociais. Bacana, obrigada. Foi muito bom ouvir sua história de sucesso. Que você continue assim com essa luz, né, e acompanhando sempre, que você tenha cada vez mais sucesso, porque é muito bom a gente ver pessoas que saíram aqui do Brasil, estão aí nos Estados Unidos, e a gente possa acompanhar, e seja bem inspiradora a sua história para muitos brasileiros também. Obrigada. De nada, só uma dica, uma última dica, para você que Tá. quer vir morar aqui nesse país, eu acho que não é inglês, não necessariamente é se legalizar, mas sim é ter coragem de trabalhar. Porque se você tem coragem de trabalhar, as coisas acontecem na sua vida. E não desista do seu sonho, né? Se seu sonho é esse, venha buscá-lo. É isso? Muito obrigada a você, beijo grande, gratidão e que você tenha um excelente dia. Beijo. Tchau, obrigada, Márcia. Nada, tchau, tchau.